Na base da crosta continental e oceânica se encontra uma zona de forte descontinuidade sísmica, denominada descontinuidade de Mohorovičić, ou apenas Mohor, em homenagem a seu descobridor Andrija Mohorovičić, em 1909. Essa zona marca a passagem das crostas continental e oceânica para o manto terrestre. Entendam como crosta e manto zonas do interior da Terra marcado por diferenças composicionais. Já em relação à rigidez das rochas, temos a litosfera, que representa a crosta e um pedaço do manto superior rígido, e a estenosfera, uma porção do manto superior em estado de fusão parcial e, portanto, mais plástico e dúctil. A crosta terrestre corresponde à camada mais externa da Terra e apresenta, conforme a imagem, uma espessura variável de 5 a 70 km nos continentes e 5 a 10 km nos oceanos. A composição da crosta terrestre é bastante variável, tendo, além do oxigênio, 28% de silício, 8% de alumínio, 5% de ferro, 3,6% de cálcio, 2,8% de sódio, 2,6% de potássio, 2,1% de magnésio e menos de 1% de outros elementos químicos. Os dois tipos de crosta, continental e oceânica, apresentam composição distinta entre si, sendo a crosta continental ciálica, advém de cial, ou seja, rica em silício e alumínio. E a composição da crosta continental média é uma composição de uma rocha conhecida como granito, rica em potássio, silício e alumínio. Já a crosta oceânica é cimática ou cima, vem da composição de silício, magnésio e ferro. Portanto, a crosta continental é granítica, rica em silício e alumínio, e a crosta oceânica é basáltica, rica em silício, ferro e magnésio. A densidade é variável, sendo a crosta continental mais leve, com densidade variando de 2,65 a 2,80, e ligeiramente mais densa tem-se a crosta oceânica, com densidades variando de 2,85 a 3,10 gramas por centímetro cúbico. Na crosta continental tem como minerais mais comuns quartzo e feldspato, minerais comuns no granito. Já a crosta oceânica apresenta uma composição de plagioclase e piroxene, minerais comuns no basalto. Apresentam idades distintas, sendo a crosta continental mais antiga, apresentando rochas de até 4 bilhões de anos atrás, enquanto a crosta oceânica é jovem, não ocorrendo basaltos de fundo oceânico de idade maior que 200 milhões de anos. O mapa mostra a distribuição das espessuras da crosta terrestre no planeta Terra. Nela percebe-se que a crosta oceânica apresenta uma espessura menor e mais uniforme, enquanto a crosta continental apresenta uma espessura bastante variável, sendo mais espessas nas áreas de cinturões orogenéticos ou cadeias de montanhas, como Himalaias, por exemplo, chega a 70 km de espessura, e menos espessas nas áreas relacionadas às bacias sedimentares. Quanto aos tipos de crosta, iniciaremos com a crosta continental, que pode ser subdividida em duas camadas, cada uma com densidades e composições distintas. A imagem mostra a distribuição das rochas na crosta continental. Perceba que a crosta continental apresenta várias tipologias de rochas, desde sedimentos mais comuns no nível crustal superior. Com a profundidade, ocorre um aumento da pressão e da temperatura. Essas rochas se recristalizam, originando rochas metamórficas de baixo grau, como nos xistos, rochas metamórficas de médio grau, como os anfibolitos, e rochas metamórficas de alto grau, como os gnais. Portanto, a crosta continental pode ser subdividida em níveis crustais: superior, representado por rochas sedimentares e metamórficas de baixo grau; nível intermediário, representado por rochas metamórficas de médio grau; e nível crustal inferior, representado por rochas metamórficas de alto grau. Portanto, a crosta superior tem propriedades físicas similares aos granitos, granodioritos e dioritos, sobrepostos por rochas sedimentares. As espessuras variam de 15 a 20 km e a densidade de 2,5 a 2,7 gramas por centímetro cúbico, densidades comuns de rochas graníticas. Já a crosta inferior tem uma composição basáltica,
mas as elevadas pressões de temperaturas e profundidades envolvidas implica que as rochas são metamórficas de alto grau, como ocorre nos granolitos, eclogitos ou anfibolitos. Portanto, apesar de existir vários tipos de rocha, tanto na coxa superior como na coxa inferior, a composição média da coxa superior é uma composição de uma rocha conhecida como granito, e a composição da crosta inferior é de uma rocha conhecida como basalto. A crosta inferior é mais densa, com valores entre 2,8 e 3,1 gramas por centímetro cúbico. A superfície que separa esses dois tipos de crosta é bem marcada por uma descontinuidade sísmica, conhecida como descontinuidade Conrad, em homenagem a Victor Conrad, um físico, sismólogo e meteorologista austro-americano. Essa descontinuidade foi descoberta a partir da propagação das ondas sísmicas desses dois compartimentos, onde Conrad identificou um aumento abrupto na velocidade de propagação das ondas sísmicas entre a crosta continental superior e a crosta continental inferior. Analisando a velocidade de propagação das ondas sísmicas nos primeiros 350 km de profundidade, nos primeiros quilômetros a velocidade da onda sísmica aumenta abruptamente. O que significa esse primeiro aumento abrupto? Esse aumento significa a transição entre as bacias sedimentares e o embasamento representado por rochas mais compactas. Ao ultrapassar a interface dos depocentros das bacias sedimentares, a velocidade de propagação das ondas sísmicas continua aumentando com a profundidade, até um determinado limite de 15 a 20 km de profundidade, o que representa esse segundo aumento abrupto. O segundo aumento é representado pela descontinuidade Conrad, que representa a transição entre a crosta continental superior e a crosta continental inferior. Após a descontinuidade Conrad, a onda sísmica volta a aumentar sua velocidade até um determinado patamar, onde ocorre um terceiro aumento abrupto, que representa uma segunda descontinuidade sísmica, que é a descontinuidade Morrow, que separa a crosta do manto. Passada a descontinuidade Morrow, a velocidade da onda sísmica aumenta gradualmente, o que representa esse aumento gradual na velocidade da onda sísmica abaixo da crosta continental. Essa região representa a camada externa e rígida do planeta Terra, representada pela litosfera. A litosfera representa a crosta continental e parte do manto superior, conhecido como manto litosférico. A diminuição da velocidade da onda sísmica abaixo de 100 km de profundidade é ocasionada pelo aumento da temperatura com a profundidade, onde alguns minerais do peridotito atingem seu ponto de fusão, resultando no processo de fusão parcial e na diminuição da rigidez do material. Essa zona de baixa velocidade é conhecida como a astenosfera ou manto astenosférico. Abaixo da astenosfera, a velocidade das ondas sísmicas volta a aumentar gradualmente, representando o que chamamos de mesosfera. Em síntese, a crosta e parte do manto acima da zona de baixa velocidade formam uma camada rígida externa denominada de litosfera, enquanto a descontinuidade de Morrow é abrupta e indica uma mudança de composição química. O limite litosfera-astenosfera é mais gradual e implica mudança nas propriedades físicas desse compartimento, tais como aumento de temperatura, fusão parcial e diminuição da viscosidade. Por que a maioria dos terremotos que ocorrem na crosta continental, as profundidades variam de 2 a 20 km de profundidade? Os terremotos continentais são raros abaixo dos 20 km, porque sob as altas temperaturas e pressões existentes nessas profundidades, a crosta se deforma no regime dúctil. 20 km marca a transição entre a crosta continental superior da crosta continental inferior, representada pela descontinuidade Conrad. Acima da descontinuidade Conrad, as rochas são mais frias e rígidas e se deformam de maneira rúptil, ou seja, elas se comportam de maneira frágil, se quebrando, fraturando, formando falhas e gerando os focos de terremotos. Abaixo da descontinuidade Conrad, as rochas se deformam de maneira diferente. Em regime dúctil, elas se comportam de maneira flexível, de maneira mais plástica, sendo difícil gerar terremotos devido às condições de mais altas pressões e temperaturas vigentes. O local onde as plumas mantélicas ascendem à superfície
é representada por um centro de espalhamento oceânico que forma uma sequência de rochas conhecida como suíte ofiolítica. A sequência de rochas é originada na câmara magmática em resfriamento, no topo do manto superior, e forma uma rocha conhecida como peridotito, muito comum no manto terrestre. A diferenciação desse peridotito produzem gabros e basaltos. A pressão vertical do magma em ascensão irrompe esses basaltos, produzindo diques. Através desses diques, o magma alcança as águas frias do fundo oceânico, se contraem e criam estruturas magmáticas conhecidas como lavas almofadadas. Através dos diques, as águas frias do fundo oceânico penetram em profundidade, criando células de convecção, onde chegam a alcançar o manto, lixiviam minerais e retornam aquecida para a superfície, precipitando esses minerais lixiviados na camada do topo, representada pelos sedimentos do fundo oceânico. Desse modo, considerando a velocidade de propagação das ondas sísmicas, percebam que ela aumenta com a profundidade ao longo da crosta oceânica, ocorre aumento abrupto entre a camada de sedimentos e os basaltos com estrutura de pirolavas, e após o aumento da velocidade da onda sísmica é bastante regular, não ocorrendo grandes descontinuidades, pois a composição química das rochas é bastante similar, sendo que os gabros e basaltos são rochas ígneas que possuem a mesma composição mineralógica e diferem apenas quanto ao ambiente de colocação do magma, com o gabro sendo cristalizado em profundidade e os basaltos próximos à superfície terrestre. Essa sequência corresponde a pedaços da crosta oceânica obductadas nos continentes pela tectônica das margens convergentes. Por vezes, essa sequência de rochas é jogada sobre a crosta continental num processo conhecido como obducção e comum na tectônica das margens convergentes. Diferentemente da crosta continental, a crosta oceânica não apresenta descontinuidade com ar, pois sua composição é bastante uniforme, sendo os gabros os correspondentes plutônicos, ou seja, cristalizados em profundidade, dos basaltos, que correspondem a rochas vulcânicas extravasadas na superfície. De um modo geral, a vida da crosta oceânica é curta em relação à crosta continental, pois, à medida que essas rochas são formadas através das dorsais mesoceânicas, elas se afastam da zona central e aquecida e se tornam cada vez mais frias e mais densas. Esse processo resulta numa mudança gravitacional das rochas, até o momento que se tornam gravitacionalmente instável. As rochas da crosta oceânica são consumidas em um processo conhecido como subducção. Esse mecanismo explica por que a crosta oceânica mais antiga nos oceanos possui apenas 180 milhões de anos, ou seja, a crosta oceânica é jovem e não existem exemplares atuais mais antigos que 180 milhões de anos. A imagem mostra o compartimento da crosta oceânica, crosta continental, manto litosférico e manto astenosférico. Os valores das velocidades das ondas sísmicas nesses compartimentos variam porque depende da densidade das rochas e da sua resistência à compressão e cisalhamento. As rochas félsicas, ou seja, aquelas que contêm feldespato, quartzo, da crosta continental superior, apresentam a velocidade da onda P da ordem de 6 km por segundo. Já as rochas máficas, ou seja, ricas em magnésio e ferro da crosta continental inferior, apresentam a velocidade da ordem de 7 km por segundo. As rochas máficas da crosta oceânica também apresentam a mesma velocidade da crosta continental inferior, 7 km por segundo. E as rochas ultramáficas do manto superior apresentam a velocidade da onda P de 8 km por segundo. Através dessas diferentes velocidades de propagação da onda sísmica, os sismólogos conseguiram determinar as discordâncias limítrofes entre os compartimentos internos do planeta Terra. A tabela mostra a composição química geral da crosta continental e da crosta oceânica. Nela percebam que a crosta continental tem uma composição ciálica, que advém dos elevados teores de silício e alumínio. Já a crosta continental inferior, ela é cimática, ou seja, apresenta altos teores de silício, magnésio e ferro. Igualmente a crosta oceânica, que apresenta elevados teores de magnésio e ferro. De todos os parâmetros contidos na tabela, percebam que a crosta oceânica apresenta elevados teores de alumínio. A que se deve esses elevados valores de alumínio na crosta oceânica?
A resposta para essa pergunta é que a zona superior do manto é uma zona sob condições de pressão e temperatura de estabilidade do plagioclásio, um mineral que possui alumínio na sua composição.